Agora nós vamos falar sobre as técnicas de conservação do solo. Existem técnicas de conservação que visam evitar ou reduzir os impactos causados pela ação humana. Uma das maneiras de reduzir a intensificação da erosão é manter a cobertura vegetal e os restos deixados por um cultivo, assim como ocorre no plantio direto. Além dessa prática, existem outras que geralmente são realizadas pelos agricultores, como o terraceamento e as faixas de retenção. Terraceamento também é conhecido como curvas de nível, tá? As faixas que acompanham a curvatura do terreno correspondem à técnica conhecida popularmente como as curvas de nível ou terraceamento, na qual são feitas elevações que acompanham a altitude do terreno. Elas atuam como barreiras, diminuindo a velocidade das enxurradas formadas pela chuva. Então, o terraceamento faz isso para diminuir a velocidade das enxurradas. Essa prática é comum em áreas que apresentam pequenas inclinações, não são muito grandes. Além de diminuir a velocidade das enxurradas, as curvas de nível contribuem para que a maior parte da quantidade de água penetre nos polos do solo, consiga penetrar no solo. Aqui tem, uma representação aí de terraceamento. Para construir as curvas de nível, primeiro deve-se medir o terreno e demarcar as curvas. Então, vai medir o terreno e vai demarcar as curvas. Segundo, vai fazer os terraços com um trator de arado. Aí vai fazendo. Terceiro, os terraços devem ter uma base de até 2 metros de largura e a parte central deve ter 70 centímetros de altura. Então, 2 metros de largura, 70 centímetros de altura. A distância entre os terraços nas curvas de nível depende do tipo de solo, se é arenoso ou argiloso, e da inclinação do terreno. Geralmente, nos solos arenosos, a distância deve ser maior. Além disso, quanto maior a inclinação do terreno, mais próximas devem ser as curvas. No manejo do solo, deve-se buscar o aumento da produtividade e a conservação do solo. Para isso, há profissionais como os engenheiros agrônomos que cuidam dessas atividades. Aí, o terraceamento em patamares, vamos ver? Em terrenos que são mais inclinados, para evitar a erosão pluvial, que é causada pela chuva, é recomendado o terraceamento em patamares. Nessa técnica, são feitos degraus nos quais os vegetais são cultivados. Isso reduz a velocidade das enxurradas, também, que é o objetivo do terraceamento, fazendo com que a água escoe lentamente, evitando a desagregação das partículas do solo, ou seja, da erosão do solo. Além de evitar a erosão, essa técnica vai aumentar o aproveitamento da água, pois cada patamar pode armazenar aquela água da chuva. Então, em cada patamar aqui vai estar armazenando a água, e aí não vai ter aquela enxurrada de partículas, e tudo mais. Outra vantagem do terraceamento em patamares é que ele aumenta a área destinada ao plantio, sendo importante para os povos que vivem em regiões montanhosas, como no Japão e na China. E temos a faixa de retenção. Na técnica conhecida como a faixa de retenção, cultivam-se fileiras de vegetais de espécies que contribuem para a redução da erosão. Geralmente, esses vegetais têm raízes profundas, como o gergelim, o capim, o sorgo, o feijão, a cana-de-açúcar. Essa técnica ela vai ser recomendada para terrenos pouco inclinados. Além de evitar a erosão, muitos agricultores comercializam os vegetais plantados nas faixas de retenção. Então, a faixa de retenção é o quê? É plantar vegetais que têm raízes profundas, não é isso? Para poder evitar a erosão do solo. E aí temos esses exemplos do capim, do gergelim, que são os vegetais de raízes profundas. Vamos falar de reciclar, reutilizar e do consumo consciente. Na lixeirinha azul, nós devemos descartar o quê?
Nós devemos descartar papéis, no caso, jornais, revistas, caixas, papelão, folhas de caderno, cartolinas, embalagens de longa vida, né, de leite e envelopes. No lixeirinha amarela, nós temos que descartar os metais, latas de refrigerante, chapas metálicas, fios, arames, pregos e parafusos. Na lixeirinha vermelha, devemos descartar os plásticos, sacos plásticos, copos descartáveis, canos e tubos, baldes, peças de brinquedos, tampas e frascos de alimentos, bebidas e cosméticos. Na lixeirinha verde, descartamos os vidros, as garrafas, os copos, os frascos e os potes. Na lixeira marrom, os orgânicos, restos de alimentos que devem ser destinados à coleta de resíduos juntos com os rejeitos. E também nós podemos fazer aqui uma adubação, a gente estudou antes, né, sobre isso. E os rejeitos, que estão, a lixeira cinza, nós jogamos os rejeitos, que são esponjas de aço, embalagem de aerosol, acrílico, papel higiênico, fita crepe, fralda, porcelana, espuma, entre outros materiais. E o lixo eletrônico? Hoje em dia tem bastante lixo eletrônico, né? Um tipo de resíduo que tem causado um grande impacto ambiental, produzido com descarte de quê? De pilhas, de baterias, de aparelhos eletrônicos em geral, como televisão, telefones celulares, computadores, entre outros, porque tem esse consumismo enorme, então a gente quer sempre estar trocando, usando smartphones melhores e notebooks melhores. E aí, grande parte desse lixo pode ser reaproveitado. Os computadores que seriam descartados, mas que ainda estão funcionando, podia ser doado para uma instituição de caridade ou uma escola, né? Outra parte podia ser desmontada e ter seus componentes reutilizados para produzir outros equipamentos, ou reciclada e virar matéria-prima para novos componentes eletrônicos. O lixo eletrônico tem metais pesados que podem contaminar o solo e as águas subterrâneas. E esses metais prejudicam a saúde dos seres humanos e de outros animais. A maioria dos materiais que utilizamos pode ser reciclada. No entanto, boa parte acaba sendo descartada no ambiente. É importante avaliar a quantidade de produtos que consumimos em nosso dia a dia e repensar se poderíamos reduzir esse consumo. Com isso, estamos contribuindo para a redução da extração de matéria-prima e também a geração de resíduos no ambiente. Então, vamos ter mais consciência com relação a esse consumismo, né, exacerbado que nós estamos tendo aí. Que temos que estar todo ano trocando de celular, trocando de notebook, videogame e tudo mais. Essa aula também foi baseada nos trilhas sistema de ensino.